Gênesis 25, verso 24 até o 26. Cumpridos que foram os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele como um vestido de pelo, e chamaram-lhe Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito em caça, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava a Esaú, o pai preferia o mais velho, o Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Pai querido, abençoa cada um dos nossos irmãos aqui, aqueles que estão pela internet, aqueles que estão no local, que a tua palavra tenha muita força de alcançar essas pessoas, e o Senhor nos dê sabedoria para discorrer o texto, e abençoar o teu povo, hoje e sempre. Amém. E aqueles que querem dar glória a Deus, as crianças podem acompanhar os professores para a sua sala de aula. Deus abençoe. E nós vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, eu estou muito à vontade para pregar essa palavra aqui, porque essa palavra ela vai trazer um efeito na nossa vida que pode gerar alguma mudança. Pode gerar alguma mudança de comportamento nosso. Uma pessoa, menino, tinha lá os seus 19, 20 anos, ele queria comprar uma moto. E ele comprou uma moto sem ter carteira de motorista. Primeiro erro. Vai comprar uma coisa sem ter como usar. Mas ele comprou uma moto sem carteira de motorista e começou a usar essa moto. E aí começou a rodar pertinho de casa, pertinho dali, pertinho de cá. Aí um dia resolveu ir para São Paulo de moto. Ele estava indo pela Bandeirantes até São Paulo. Antes de chegar na Dom Pedro ali, naquela onde faz uma mudança para o Vale do Paraíba ali, tinha um comando de polícia rodoviária. Muita polícia. Parando em específico motoqueiros ou motociclistas. Quando ele viu de longe que estavam parando os motociclistas, ele pensou assim: vão prender minha moto. Ele teve uma ideia rápida. Ele desceu da moto e começou a empurrar a moto. E foi empurrando a moto uns 5 quilômetros, mais ou menos. Porque ele conseguiu enxergar de longe. E fez uma oração. Oh, meu Deus, me livra dessa situação. Irmãos, quantas vezes a gente pede para Deus livrar a gente da situação errada? Sim ou não? Me livra dessa situação. Aí estava indo. Quando chegou perto das polícias, ele disse assim, o policial falou: que tragédia é essa, menino? Ele falou: tragédia não, seu policial. Tragédia não. Isso aqui é promessa. Eu fiz uma promessa, a minha santa de devoção, que quando eu comprasse uma moto, eu ia empurrando ela até Aparecida do Norte. Eu ia empurrar essa moto até Aparecida do Norte. O policial olhou e falou assim: nossa, quanta devoção. Que pessoa de fé que você é. Você é uma pessoa de muita fé. Olha, eu não vou nem pedir teus documentos. Pode ir em paz. E vai e cumpre a tua promessa. E ele foi. Empurrando aquela moto. E era uma subidinha. Só que os policiais estavam vendo. Ele falou assim: quando chegar na descida,
Zé Antônio, eu pego uma moto, subo nela e ninguém me acha mais. E foi empurrando a moto, quase que 1 quilômetro. Imagina como é que ele estava. Quando ele chega perto da subida, para dar a descida, para esconder da polícia, ele escutou um barulho de uma sirene da polícia rodoviária. Encostou do lado dele e falou, para aí, menino, para aí. O carro da polícia parou, desceu 2 policiais. O policial falou assim, o comandante de lá, contei a história para o comandante, ele ficou tão comovido. Ele ficou tão feliz com a tua história, que ele pediu que a gente escoltasse você até a Aparecida do Norte. Nós vamos juntos, lascou. Lascou, cara. Deus deu ruim. Sim ou não? Vamos levar você até lá. Muitas vezes nós ficamos agarrados às nossas mentiras e ficamos empurrando uma moto ladeira e subindo acima e embaixo. E eu dou uma palavra para você. Hoje é dia de andar na moto, não empurrar a moto. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão direita e fala assim, eu não vou ficar empurrando moto a vida inteira. Quem crê vai dando glória a Deus. Moto foi feita para pilotar. E nasceu na casa de Isaac, da Rebeca, 2 meninos. Isaac é filho de Abraão. Abraão é o precursor da nação de Israel. É o homem de fé que acreditou que Deus tinha algo para ele e do nada formou uma grande nação. Por milagre nasce Isaac, que casa-se com Rebeca, que depois por milagre também tem um gêmeos no seu ventre. E na hora do parto, na hora de dar à luz, nasce o primeiro menino. Como ele tinha alguns mais cabelo no corpo, colocou o nome de Esaú. Mas a hora que saiu o segundo, a mão do segundo estava agarrada no calcanhar do primeiro. A mão do menino estava segurando o pezinho do outro irmão. E colocou o nome de Jacó. Que se nós procurarmos em qualquer dicionário de qualidade, o nome Jacó significa agarrado. Agarrado. O defeito de Jacó, a moto de Jacó, era o engano. Motos têm nomes. Quais são? Ou qual é a nossa moto? A moto de Jacó era o engano. Mas o significado do seu nome era agarrado. Aí você vai no dicionário da língua portuguesa e você procura o que significa a palavra agarrar. O verbo agarrar quer dizer insistir, continuar, permanecer, preservar, teimar, obstinar. Então a pessoa agarrada, uma pessoa que agarra uma ideia, que agarra um projeto, que agarra uma decisão, ela é obstinada, ela preserva, ela continua, ela permanece, ela insiste e ela é teimosa. Como que um homem desse ia perder? Como que um homem desse, agarrado a uma ideia, agarrado a uma situação, focado, vai perder na vida? Não perde. Não tem como perder. Porque ele está muito focado naquilo que ele acredita.
E ele vem de uma linhagem de príncipes, Abraão e Isaque. No ventre lá, sai o primeiro. Ele sai em segundo, mas como ele é teimoso, como ele é agarrado, como ele é obstinado, como ele é um cara que quer continuar na vida, ele agarra no calcanhar do irmão e fala assim, estou aqui, hein? Olha bem para mim que eu estou do lado. Só que a bênção não era dele. A bênção era do irmão dele. Era o irmão dele que tinha a bênção, que tinha a promessa de ser o herdeiro. E o pai tinha preferência para o primogênito. E a mãe tinha preferência para o segundo. Só que o primeiro não se importou com aquilo que ele tinha. Ou importou pouco. Ou só foi dar valor quando perdeu. Porque muitas vezes nós somos assim. Quando as coisas vão caminhando bem, quando as coisas vão indo bem, quando as coisas estão facilitadas, nós temos a tendência de sossegar o coração. Nós estamos hoje com uma igreja com 3 cultos aos domingos, passando média de 1.200 a 1.500 por domingo. Hoje, preocupados se o povo realmente migrar para o culto da noite, em maioria, não tem espaço, mas nós não estamos sossegados. Nós não estamos deitando em cima da conquista. Nós estamos planejando um avanço. Um avanço. Planejando uma ideia. Tentando algo melhor, que facilite mais a nossa caminhada aqui. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós podemos estar confortáveis no nosso emprego, mas emprego, hoje você tem, amanhã você pode não ter. Hoje você está estabilizado, amanhã o seu chão pode ser tirado. Ah, mas o meu não vai acontecer isso. Pode acontecer. Por isso que a gente tem que estar sempre se preparando, não para o dia difícil, mas preparando para todas as situações, e nenhuma situação nos pegar desprevenidos. Por isso que a gente tem que ser agarrado. Ser agarrado. Jacó estava agarrado. Percebeu que ele não era o preferido do pai. Mas percebeu também que o irmão não era agarrado como ele. O irmão dele gostava, tinha a bênção, mas não se importava. Um dia o irmão chega cansado em casa. Eu prego isso há 25 anos. Eu falo isso e falo para mim. E às vezes eu sinto na pele isso. Sabe o que vence um homem? O cansaço. O cansaço vence um homem. Muitos bons motoristas, com sono e com cansaço, bateram seus carros e morreram na estrada. O cansaço, ele faz com que a gente perde noção. Por isso que é importante descansar, recuperar a energia e continuar. Quem gosta de futebol, se você vê um jogo de futebol, o jogador termina o jogo e fala assim, agora é descansar para fazer amanhã. Mas aí você pensa, ele jogou bola, ele tem que descansar do quê? É que usa todos os membros do corpo 100%. Exige-se muito. Então o repouso é bom. Esaú chega cansado em casa. Muito cansado em casa. Era homem da caça. Devia ter corrido atrás de bicho. Devia ter trabalhado forte na lavoura. E Jacó era mais tranquilo, mais sossegado, um homem mais comedido.
mais visionário, possivelmente. E Esaú chega na casa dele e sente um cheiro de sopa no ar. Irmãos, quem aqui não vive sem ervilha? Se não tiver ervilha, você morre. Levanta a sua mão. Lá no restaurante de vocês, lá tem gente que fala assim, eu quero que tenha ervilha aqui. Não, ninguém nem liga. Por que a gente coloca ervilha em algum lugar? Porque dá colorido. Eu não sei qual a... Eu fui num dia, eu escutei um doutor falando na televisão e disse assim, ervilha retém líquido. Então toda vez que você comer ervilha, ela vai engordar você. Por isso que na pizza de português eu falo assim, não coloque ervilha, por favor. Ela tem redutor de líquido. Um prato de sopa, de lentilha, de ervilha, coisa comum. Coisa que a igreja recebe muito aqui na cesta básica. Porque você ganha 2 latas de ervilha na sua cesta. E aí as pessoas doam uma para a igreja. De vez em quando tem várias latas de ervilha aqui. E a gente usa tudo elas, todas elas. Não fica nenhuma sem usar. E chegou em casa aquele cheiro de sopa. Aquele cheiro gostoso. De vez em quando eu cozinho, irmão, sabia disso? Quando eu estou em casa assim, eu faço comida. E quando eu faço comida, não tem que ter ninguém em casa. É bom que a Lourdes não esteja ninguém. Só eu com a cachorrinha. Eu vou cozinhando, repartindo com ela, e vamos lá, ela fica olhando. E eu gosto de fazer sopa. A minha maior alegria é quando a Lourdes abre a porta e ela fala assim, nossa, que cheiro bom é esse? E toda vez que eu cozinho, Vagnão, acertei? Vandão. Toda vez que eu cozinho, a Lourdes fala assim, que cheiro bom é esse? Pode nem estar cheirando nada, ela fala. Aí, irmãos, acho que ela não quer cozinhar naquele dia, é isso aí. O cheiro bom chegou no nariz de Esaú. Jacó era um cara agarrado à ideia, mas tinha uma moto chamada engano, empurrava a moto do engano o tempo todo, em ladeira e subida abaixo, não importando o esforço, porque estava atrás dele o policial. E quando o irmão fala assim, que cheiro bom é esse? Ele falou assim, é um prato de sopa. O Esaú fala assim, me dá um prato dessa sopa para me tomar. Que irmão que está aqui, que família que está aqui, você não daria um prato de sopa para o teu irmão? Jacó impôs condição. Eu te dou o prato de sopa. Respondeu ele. Venda-me o primeiro o seu direito de filho mais velho. Pode seguir, Sara. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Mano, cansado, com fome, cansaço venceu ele. Vencido pelo cansaço. Às vezes cansado você responde mal para as pessoas. Às vezes cansado você tem pouca paciência. Às vezes cansado a gente tem a síndrome do coitadismo. Achamos que só a gente estamos fazendo, só a gente tem tanta gente que... Às vezes, quando eu estou cansado, eu prefiro ficar quieto. Quieto. Porque o cansaço nos vence. O cansaço vence o físico do ser humano. Olha o que ele disse, ó. Jacó, porém, insistiu. Jura primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. 34. Então, Jacó serviu a ele pão com ensopado de lentilha. Ele comeu, bebeu, levantou-se e foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Passou no cartório, irmão? Foi registrar, reconhecer o firma? Com quem que era o compromisso, irmãos? Era com Deus.
A bênção da primogenitura vinha de cima para baixo. Deus tinha estabelecido assim. Era para ser Esaú, o homem da bênção. Mas por uma coisa momentânea, por uma coisa do dia a dia, porque é do dia a dia, ter fome é coisa do dia a dia. Coisas da terra são coisas do dia a dia. Escapou do dedo dele. Aquilo ficou estabelecido no céu, através de um juramento, que Jacó era o primogênito, e que Esaú, filho mais velho, com direito à bênção, tinha trocado aquela bênção por um prato de sopa. E Deus levou a sério essa troca. Apesar do engano, apesar da moto empurrada de Jacó. E as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. Deus não poderia ter, na sua linhagem de Abraão, de Isaac, um Jacó enganador até hoje. Um Jacó esperto até hoje. Uma descendência de espertice. Não podia. Deus tinha que fazer alguma coisa. E Deus começou a trabalhar com Jacó. Irmãos, Deus vai trabalhar com você. Deus trabalha comigo, sim ou não? Aquilo Paulo fala assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, miserável homem que eu sou. Deus começa a trabalhar. E nesse trabalhar de Deus, ele gera uma roda. E nós estamos nessa roda. Podemos estar empurrando essa moto tanto tempo na nossa vida, mas vai chegar uma hora que a gente tem que acelerar essa moto. E eu estou dizendo para você que a hora é agora. Você pode dar um glória a Deus onde você está? E Deus começa a trabalhar na vida de Jacó. O pai dele fica velho, vai morrer. E o pai chama Esaú e fala assim, vá. As meninas já estão rápidas, a menina está rápida. Obrigado, Sara. Olha o versículo aqui. Vá, prepara para mim um guisado, do jeito que o pai gosta. Traz, eu vou comer. Depois a gente não imagina que todas as coisas de crente acabam em comida, né, pastor Berenice? Já viu o crente se reunir se não tem comida? Qualquer festinha da igreja, vamos fazer uma pizza, vamos fazer um negócio aqui, vamos comer um negocinho ali. Por quê, irmão? Está na Bíblia. Antes de abençoar, tinha que comer um guisado, um ensopado, carne saborosa. E aí Isaac fala isso para Jacó, a mãe escuta. E a mãe foi um instrumento de Deus para fazer valer o desprezo de Esaú. Não precisa se preocupar com as coisas, irmãos. Eu creio que Deus está no controle de toda a situação. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta a sua mão direita para o céu e fala assim, o meu Deus está. De novo, o meu Deus está no controle de toda situação. Quem crê vai dando aleluias. Usou a mãe, e a mãe disse assim para ele, seu pai vai morrer, filho, e vai abençoar o Esaú, eu não vou deixar. Ele desprezou a bênção. Preparou um guisado do jeito que ele gostava. Fez a carne saborosa. Colocou uns pelos no braço dele, porque Esaú era muito peludo e Jacó era liso. Pôs o cheiro de Esaú em Jacó. O pai estava cego, não enxergava. Chegou Jacó, o pai falou assim, mais rápido assim? Pai, eu já estava pronto aqui, não sei o quê. O pai disse assim, estranho, a voz é do Jacó, mas o cheiro é do Esaú. Sou eu, pai, pode me abençoar. E o pai então deu a bênção patriarcal para Jacó. Ao que foi uma brincadeira com um prato de sopa. Até para receber a bênção, o camarada enganou.
De tão agarrado que ele estava com a ideia. Ele era um enganador. Ele não largava aquela moto de jeito nenhum. Irmãos, se Jacó fosse o homem da moto nessa hora, ele não estava chegando na Aparecida, não. Ele estava chegando no Acre. Porque ele estava decidido naquilo. Só que quando Esaú chega, o pai fala assim, não, mas você acabou de sair daqui. Não, pai, não fui eu. Fala assim, o teu irmão me enganou. Você ficaria feliz de ser enganado desse jeito? E naquele tempo a turma resolvia as coisas na bala. Se não tivesse bala, na faca. Lembra daquela história? Olha a faca. Eu vou matar o meu irmão. Aconteceu uma tragédia dentro de casa. Isaac falou assim, filho, é o seguinte, ó, não tem como. O menor vai ser maior que você. Você vai servir o menor. A bênção é dele. Não sobrou nada para mim, pai. Sobrou algumas coisinhas assim. Mas nada. É uma coisa assim, irmãos. Vamos supor que vai repartir a herança. O terreno da Floriano, o terreno da Independência, o terreno da Armando Salles, o terreno da Cássio Pascoal, o terreno da Luciano Guindotti. Ficou tudo com Jacó. Para que serviu Esaú? Um terreninho que abriu um loteamento do outro lado da cidade. Lá no fundão. Lá na divisa de Charqueada, no meio da estrada. Lá na divisa de Saltinho, lá no final cheio de toco e barranco. Sobrou só isso para você, filho. Você ficaria feliz com essa divisão? Não. Ele também não ficou. Ele queria matar o irmão. E o irmão teve que sair de casa. A mãe falou assim, vem cá, filho, foge, porque o seu irmão vai te matar. Vai para a casa dos meus irmãos. Vai para lá. Porque meu irmão vai te dar abrigo. Fala que você é meu filho. E ele foi. Ele foi. O enganador foi. E aí começa o que na vida de Jacó? A roda da mudança. A roda da mudança. Primeira coisa, ele dorme. Porque estava tão cansado que teve que dormir. Pôs uma pedra de travesseiro. E começou a ter ideias. Porque Deus trouxe um sonho a ele. Sonho pode ser uma ideia. Deus deu um sonho para ele que tinha uma escada que saía do chão e tocava no céu. E anjos subiam e desciam aquela escada. E um dia eu escutei alguém dizer, e é verdade, por que Deus colocou escada e não elevador? Por que Deus colocou escada e não rampa? Porque escada tem um negócio chamado degrau. Degrau. Tem que subir um por um. Gil, sobe esse degrau para mim, faz favor. Sobe aqui, um, outro. Aí sobe aqui, outro. Tem que ser um por vez. Certo? Agora desce lá, Gil, fazendo um favor. Sobe os degraus mais rápido, assim, 2 por vez, 3 por vez. Você é jovem, você consegue. Olha lá. Mas essa esticada de perna pode dar uma extensão aqui. Pois é, né? Pode. Às vezes depende os degraus que nós vamos subir. Se tem degrau, não é para subir de 2, é para subir de 1. Deus estava mostrando para Jacó que o escalonamento dele ia acontecer. Ele ia chegar lá. Só que não rapidamente. Ele ia chegar lá, subindo degrau por degrau. Primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida, criar caminhos que vão nos facilitar para o futuro. Criar caminhos que vão nos ajudar hoje e vão abençoar a gente amanhã. Nós temos que criar caminhos, irmãos. Sabe um caminho bom que você tem que criar? Caminho de amizade, de relacionamento. A vida é relacionamento. Você pode precisar de situações para te ajudar. Quando a gente morava em Peúna, irmãos, todo mundo conhecia a gente. Ficamos 4 anos sem estar em Peúna. A Bruna foi lá dar uma volta na cidade e comprar um sorvete. Esqueceu o documento e a carteira de motorista. Naquelas grandes ruas, avenidas que tem longas e largas.
um comando estava ali parado. O comando nunca parou a gente. Parava para cumprimentar e pedir oração. Mas agora parou. A Bruna desceu do carro e falou assim para o Lucas, o Joey que estava com ela, falou assim, pode deixar comigo. Ela falou assim, tudo bom, tudo bom. Eu sou filha do pastor. Ele falou assim, que pastor? Ela falou, pastor Toninho. Que Toninho? O policial era novo. Não multou de dó. Teve que ir lá andar 7, 8 quilômetros para buscar o documento e trazer. E falou assim, daqui, ó. E deixou um esperando ainda. Por isso que a gente tem que criar sempre caminhos, pontes. 4 anos foi tempo demais para perder contato. Nós temos que criar ideias que vão nos ajudar. E Jacó é um enganador, mas um homem cheio de ideias. Um homem agarrado aos seus propósitos. Ele sai como enganador. Ele sai como enganador, mas Deus traz a ele de volta como um príncipe. Eu profetizo na sua vida. O Senhor te coloca de pé. Você pode dar um glória a Deus nessa manhã. Fala comigo assim, o meu Deus é um Deus poderoso. E muda a história. Lá chega Jacó agora. Vai para a casa de Labão. Sem nada. Com uma mão na frente e outra atrás e com a fama de enganador. Os WhatsApp já estavam rolando para tudo quanto é lado, falando assim, enganou o irmão, enganou o pai, mentiu para o pai, não já te viu, sem fato, sem vergonha, malandro, nó cego, não faz negócio com ele. Chega na casa de Labão, só que ninguém entendeu, porque existia um propósito em algumas coisas ali. Ele só pegou aquilo que o irmão perdeu. Alguém ia ser, então que seja ele. Ele não tirou nada de ninguém, era dele. O irmão jogou fora. E agora, com a bênção na mão. Mas o que adianta agora a bênção para Jacó? De ser o Abraão, o Isaac e ele, se ele não tem nada. Só tem sonhos. Eu profetizo na sua vida. Se o que tiver no seu coração é só sonho e ideias, você sai do planejador para o realizador. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levanta a sua mão direita e fala assim, eu não serei apenas um planejador, mas eu serei um realizador. Quem crê vai dando glória a Deus. E às vezes demora para a gente começar a realizar coisas, mas eu digo para você, tenha ânimo. Ontem eu conversava com alguns pastores e alguém falou assim para mim, assim, pastor, quanto tempo será que vai para que Deus mude a minha história? Eu falei assim, quanto tempo você tem de ministério? 2. Eu falei, a minha demorou 25 anos. Foi 25 anos só de plantar, só plantar, só plantar, só plantar, só plantar. E nada de colheita. Mas foram os tempos mais espetaculares que a gente já viveu também. Não troca o tempo de ontem por de hoje de jeito nenhum, porque hoje estamos plantando, mas estamos colhendo rápido. Hoje nós estamos que nem Isaac em Gerar. Todo dia que planta, colhe. Todo dia que planta, colhe. Mas houve uma época que era só plantar, plantar, plantar e não colher nada. E ia lá olhava e falava assim, não está germinando nada. Acho que a gente plantou jabuticaba, não é possível. Mas eu vou dizer uma coisa para você, mas também quando começa a colher, filho, tem que chamar vizinho para levar saquinho para casa. Eu profetizo na sua vida. A colheita se aproxima na nossa vida. Seja agarrado. Jacó era agarrado. Primeira coisa que ele chega e fala assim, para mim ter herança eu tenho que ter esposa. Gostou de Raquel, se apaixonou por Raquel e chamou o sogro e falou assim, eu quero trabalhar por ela. Irmãos, trabalhou 7 anos por Raquel. Quanto tempo você está disposto a trabalhar? Imagina Mateus, o Tavinho, falar para você assim, que você vai ter que trabalhar, acho que precisa acender a luz no meio, que alguém apagou lá no corredor. Você vai ter que trabalhar 7 anos pela Débora. Você vai? Rapaz, que Deus te abençoe, viu?
Amém? 7 anos. Tem irmão aqui que se precisa trabalhar uns 3 meses, já sai correndo, fala assim, chega. Está pedindo demais. Cara agarrado, você acha que ia desistir? Alexandre, você acha que um cara agarrado ia desistir? Acho que não. 7 anos? 7 anos. Quando chegou de ele receber, de casar, ele só trabalhou pela comida e a roupa do corpo. Eu fico imaginando, irmãos, eles parados assim, na cerca, ela olhando para ele assim, aquele olhar de peixe morto, ele agarrado na enxada. E aquela música do Chitãozinho Choró tocando, chega de mentiras. E os dois olhando um para o outro ali. De repente, irmãos, chega o dia de casar, o enganador é enganado. O sogro trouxe a filha mais velha. É a roda da mudança, irmão. Você acha que Deus vai trabalhar com você só no bem bom? Deus vai aplicar. Quando você toma uma picada de uma cobra, o antídoto para curar o soro, para tirar o veneno do corpo, é o veneno da cobra. E joga o veneno nele mesmo. E aí um neutraliza o outro. Você vai sentir na pele o que é enganar os outros, camarada. Mas eu não enganei, se enganou sim. Só que a vida de Jacó tinha já começado a ter uma mudança quando ele estava na escada, ali vendo a escada do anjo subindo e descendo. Ó, Jacó, vai ser degrau por degrau. E ele fez um voto, se o Senhor me abençoar, de tudo que eu ganhar eu dou o dízimo. O cara agarrado ia desistir? Lógico que não. 7 anos sem dizimar, não ganhava nada. Não tinha nem para dar dízimo. Só trabalhava, em troca do casamento. Quando chega o dia de receber a paga, eu não sei por que ele ficou com a mais velha. Acho que estava bêbado, não é possível. Porque a Bíblia diz assim que Raquel era bonita, de boa presença. Lia era desprovida de beleza. Era feia, irmão. E não adianta falar assim, é bonita por fora. Lembra quando vieram os coreanos para cá? Você lembra? 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 O Juninho acho que vai lembrar. Quem lembra? Vieram os coreanos pregar aqui em Piracicaba e eles chegavam assim, quando a pessoa era bonita, ele falava assim, rosto bonito, coração triste. Quando a pessoa era lia, desprovida de beleza, ele falava assim, rosto triste, coração alegre. Lembra disso? Eu falava, oh, esses camaradas aí. Faz uns 20 anos isso. Lia tinha o rosto triste, mas o coração alegre. Casou. Olha lá, Lourdes, está brava já. Casou com a Lia. Não sei por que ele ficou a noite inteira com ela sem devolver. Irmão, era para ter devolvido na hora, vim trazer de volta aqui. Ó. Jacó falou, no dia seguinte já tinha consumado o casamento. O Labão falou assim, aqui na minha terra tem um costume, meu filho. Primeiro você casa com a mais velha para depois casar com a mais nova. Ele falou assim, quanto custa para casar com a Raquel? Mais 7 anos. Vou para cá. Você acha que um cara agarrado ia desistir, irmão? Gente agarrada não desiste fácil não, irmãos. Só que ele foi bem esperto e falou assim, só que eu já vou levar o pagamento. E já foi com o pagamento para casa. Mas mais 7 anos de graça e com 2 esposas. Imagina, irmão. Escova, unha, cabelo, sapato. E ele sem nada, tem que pedir para o seu pai não me paga nada, eu não ganho um tostão. 2 esposas sem dinheiro, irmãos, morava de favor. Às vezes você pensa que é fácil a vida dessas pessoas. Não é fácil, não, é degrau. Não é degrau, Deus não mostrou escada. Irmãos, para você, Deus também mostra escada. Não adianta, se você tentar dar um passo acima, vai ter que descer. É degrau. E aí, terminou os 14 anos. Agora Labão falou para ele assim, agora não é justo você trabalhar de graça mais, né? Não é justo.
eu vou te fazer um salário. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Já tinha filho de 10 anos, já tinha nascido Rubens, Simeão, já tinha umas crianças de 10, 11 anos, porque 14 anos, já tinha. Lia tinha filhos, irmãos. Raquel não. Não é degrau? E aí nessa criação toda, nessa situação toda, Labão propôs o seguinte: olha as ovelhas, olha tudo aqui, ó. As brancas são minhas. O que nascer branca é minha. O que nascer malhada e salpicada é sua. Sabe o que Labão fez, gente? Olha que homem perturbado. Se o xaropinho do ratinho estivesse aqui, ia falar assim: Satanás. Sabe o que ele fez? Pegou todas as ovelhas malhadas e levou atrás das montanhas. Deixou só as branquinhas. Ovelha branca com ovelha branquinha daria nenê branquinho. Quando viu aquilo, o homem de criação entrou em ação. O homem agarrado entrou em ação. Deus vai dar sabedoria para você criar coisas boas para você. Você pode dar um glória a Deus por isso? Falou para os filhos dele: vamos cortar bambu, vamos cortar vara de álamo. E descascou a vara e fez cerca aonde as ovelhas iam dar cria, aonde as ovelhas iam comer, aonde as ovelhas iam beber. E colocou varinha, tudo salpicada e malhada. As branquinhas iam ali, se cruzavam, iam beber água, só visualizava a coisa branca, só visualizava a coisa salpicada. Começou a nascer só ovelha salpicada e malhada. É aquilo que você foca. Diz os especialistas, só focou, cresce. Gente agarrada, cresce. Irmãos, as coisas não são tão fáceis. Elas demoram um pouquinho. Às vezes fica mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. Mas vai começar a clarear. Quem recebe vai dando glória a Deus. Acredita você se quiser. Eu já fui pastor de emprestar lata de tinta para usar na obra de domingo de manhã. Aquele tempo, acho que eu estava abaixo do primeiro degrau de uma escala. Não tinha nem ideia, nem criação. Porque hoje se descarta essas latas, mas há muitos anos essas latas custavam caro. Poucos pedreiros tinham latas encabadas para transportar as coisas. Não tinha balde de concreto que custa 4, 5 reais hoje em qualquer loja na cidade. Então, domingo, sábado à tarde, depois que todos os pedreiros estavam na casa, eu tinha já 5, 6 pedreiros certos, que eu ia na casa dele, emprestava a lata para devolver no domingo à tarde, para ir trabalhar na segunda de manhã. Ele falava assim: cuidado com a minha lata, hein, pastor? Era muito duro. Muito duro. E uma época, nossa igreja ela era com umas tábuas de madeira de construção à porta da frente. Por isso que eu falo, irmãos, hoje nós temos ar-condicionado, estacionamento, som de qualidade, telão, iluminação, tratamento acústico, banco confortável. E tem gente que ainda reclama. Mas tem muitos crentes aqui que já foram crentes de porão, sim ou não? Já foram crentes de sem ar-condicionado no ventilador, um soprando o outro. Irmão que desmaiava. O que muda é a glória de Deus. Nós fizemos a convenção essa semana passada, eu não falei nada, porque não era o momento. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu tinha lido a Bíblia uns dias antes da convenção. E o texto que eu li foi: a glória da segunda casa será maior que a primeira. E quando eu li esse texto, Deus falou ao meu coração assim, ó: o que faltar de estrutura, o que faltar, a minha presença vai compensar. Então eu estava irmãos, eu estava diante de quase 4.000 pastores, diante de uma situação muito difícil,
Mas para mim aquilo ali era um parque de diversão. Era a mesma coisa se eu estivesse brincando num carrossel, num balanço, num tobogã. Eu estava ali tranquilo, sossegado, porque eu sabia de uma coisa: se faltar alguma coisa, Deus compensa com a glória dele. Irmãos, e o que aconteceu do derramar do Espírito Santo valeu qualquer outra coisa. Vendo homens e mulheres de Deus no altar, chorando, superintendentes, pastores, líderes, conselhos, caindo no chão, não caindo da unção, não. Eles mesmos se prostrando, se rendendo e dizendo: preciso dessa presença gloriosa. Isso vale qualquer coisa, Deus compensa. A nossa igreja era de madeira, assim. O jardim era uns bambus que eu tinha cortado assim, colocado amarrado para ninguém estragar as plantas. Tem coisa que eu preservo. A preservação é a segunda roda da mudança de um homem. O homem que planta um jardim acredita no futuro. Por isso que nós igreja tem jardim. Lá em casa a gente coloca jardim no vaso. Eu acredito que tem que ter um jardim, porque quem planta um jardim acredita que esse jardim vai florescer um dia na vida dele. Tem coisas que a gente não abre mão, mas não é hoje que o jardim fica no aquário de vida. Há mais de 30 anos que o jardim ficava enroscado num pauzinho de bambu. E aí se alguém fosse mexer no jardim lá, eu ficava que nem um fiscal, que nem o Natalino fica aqui na igreja. Você tem que preservar o que você acredita. Jacó preservou a ideia da sua família. Ele viu o avô, sabendo que o avô era dizimista, sabendo que o pai era dizimista, falou assim: então, agora eu estou sozinho no mundo, Senhor, eu faço um voto com o Senhor. Eu ganhei, você é dizimista também. Preservou valores familiares na vida dele. Mas um homem cheio e aberto a mudanças. Porque agora era ele e ele. Oh, irmãos. Se coloca de pé para mim terminar. Aos domingos de ceia, Cristiano, Josiane, parava um carro na nossa igreja. Esse carro parava lá. E aquele culto tinha sempre uma oferta extra. Isso foi um tempo. Eu não sei quanto tempo foi. Zé Antônio e Dani. E era exatamente o que a igreja precisava aqueles domingos. Você acredita que quando melhorou a situação, nunca mais aquele carro veio? A gente já estava em outro degrau. É anjo? Sei. Eu só sei de uma coisa: a provisão acontecia. Jacó estava passando, estava na hora de deixar a morte de lado, do engano. Quando deu a primeira cria de malhado e salpicado, Labão chamou e falou assim: o negócio é o seguinte, nasceu 500 ovelhas, 490 é salpicada e malhada, só 10 que é branca, eu vou mudar o teu salário. A partir de hoje, a salpicada e malhada é minha, as brancas são suas. Feito. Criançada, tira as varas. Pinta tudo de branco. Criação. Agarrado. Sabe o que aconteceu? Só nascia branca. 10 vezes o homem trocou o salário do menino. Nessas 10 vezes Deus abençoava a vida de Jacó. Às vezes a gente fica só chorando as injustiças, só arrumando as desculpas, só tentando achar quem é o culpado. Irmão, tem gente que põe a culpa no governo. O que o governo tem com a tua vida? A culpa é do Bolsonaro.
Antigamente era do Lula, da Dilma, do Fernando Henrique, do Pedro Collor, do Paulo Collor, do fulano. Irmão, o que o governo tem com a minha vida? O governo dificulta, facilita, cria caminhos, regras, leis. Mas é a minha disposição que faz a diferença. Pode mudar a regra, pode mudar. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida, você tem a bênção de Deus. Pessoas ficam preocupadas, brigando na internet. Porque agora a igreja vai pagar imposto. Irmã, a igreja paga. A pessoa pensa que a igreja não paga imposto. Tem um funcionário, paga INPS. Ganha acima do valor limite de imposto de renda, paga imposto de renda. 27,5% como todo mundo. Paga energia, paga água. Consome coisas, dá serviço para os outros. Paga imposto. O que a igreja não paga de imposto? A igreja não paga de imposto a receita que ela recebe. Mas você paga, então a igreja paga também. Como vai tributar uma igreja? Eu não fico brigando. Se um dia mudar a lei, a partir de hoje a igreja vai ter que pagar imposto de tudo que ela recebe. A gente paga, a gente vai morrer, vai ficar mais difícil por um período. Daqui a pouco já ajusta, não, a gente vai embora. Cara, brigando, eu estou debaixo de uma regra, de uma lei no mundo. Paga IPTU, paga tudo. Só não paga o IPTU, mas paga todas as outras despesas. Então não adianta eu ficar discutindo. Mudou o salário? Mudou, vamos embora. Mudou, a gente muda também. Eu não sou homem de andar empurrando moto. Você não é homem de andar empurrando moto. Você vai acelerar essa moto. Quem crê vai dando glória a Deus onde você está. Com a mão direita levantada, fala assim: em nome de Jesus, eu vou acelerar. Pessoal do louvor, vem aqui para frente, faz favor. E a igreja na presença de Deus, porque Deus está trabalhando com a gente. Comigo Deus está trabalhando muito hoje. Chegou a hora de Jacó voltar para sua casa. Ele tinha que eliminar um conflito que ele tinha com a família dele lá. E tem coisa na nossa vida que a gente tem que eliminar, irmão. Tem coisa que a gente tem que eliminar. Não é arrumar uma solução paliativa, não. É cortar mesmo. Já viu pessoas que começam a perder peso? Você fala assim: nossa, você perdeu peso. Aí ele fala assim: eu não perdi, eu eliminei. Porque se eu perder, eu posso achar. Daqui uns dias está tudo de novo. Porque a pessoa está aqui só, mas não está agarrada. Fé é a mesma coisa. Tem que estar agarrado. É o braço do Senhor que me sustenta. Você acha que na nossa história a gente nunca pensou em desistir? Meu Deus do céu. Billy Graham foi o maior pregador da história. Na minha opinião, o homem que mais ganhou alma para Jesus em todo o mundo, de toda a existência humana. A mulher dele vai ser entrevistada num programa televisivo. E a pessoa pergunta assim: você é casado com o Billy Graham? Eu falo assim: sou. Já teve vontade de se separar do Billy Graham? Ela falou assim: de separar não. Porque eu agarrei com ele é para toda a vida. Mas matar, ó. Um monte de vezes. Mas não fez. A chuva que cai na casa de um cai na casa do outro, irmãos. A única garantia é que algum telhado está sem quebrar telha. Tem menos goteira, mas também tem barulho de chuva. Jacó agora tinha que voltar para casa. Oh, meu Deus. Depois de mais de quase 30 anos, eu tenho que ver meu irmão. Quem sabe o tempo fez com que o meu irmão perdesse a raiva que ele tinha por mim. O irmão ficou sabendo que ele vinha voltando. Jacó fez tudo que o homem podia fazer. Mandou presentes na frente. Colocou soldados aqui, família aqui, soldados aqui, família aqui. Dividiu a família. Agora, quando o irmão recebeu o presente, ele arrumou mais 400 homens para vir junto. Agora que veio com fúria mesmo. O que está pensando?
vai me comprar depois de ter me roubado? Ainda na cabeça de Esaú estava a moto, 30 anos empurrando essa moto. Meu irmão me roubou. Ele não se atentou que ele que disse: para que me serve o direito se eu estou morrendo de fome? Aí quando o homem não resolveu, ele para num lugar chamado Val de Jaboque. Esse é o Val de Jaboque, irmão. Em algum lugar desse, Jacó parou. Val é um vale de rio, Adriano. Tem muito lá em Israel. Agora em junho, se a gente for para Israel, acho que nós vamos, eu vou conhecer esse lugar. Eles andavam no leito do rio Isa. Era normal, o rio servia de caminho, porque era muito rasinho. E ele parou no meio do Val de Jaboque, no meio de um rio desse. Nesse aí, esse lugar. E ficou sozinho. Apareceu um homem ali. Talvez um colega daquele que aparecia para mim lá em Peu. Começou a lutar. Ele começou a lutar com esse homem em oração. O homem falou assim: eu tenho que ir embora, já está na hora de eu ir embora, já vai amanhecer o dia. Ele segurou o anjo e falou assim: você não vai. Se você não abençoar a minha vida, você não vai. Aí ele falou assim: não, eu tenho que ir. Machuca aqui, toca aqui na coxa dele. Ele fica manco, mas está vivo. Aí o anjo fala para ele assim: já tem água mesmo, né, irmãos? Vão batizar você, Jacó. A partir de hoje, você não chama mais Jacó, você chamará Israel. Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu. O que a estratégia não funciona, o que a situação nossa não funciona, a mão de Deus funciona. Mas só Deus só trabalha quando a gente também dá condição. Para um homem agarrado, mudar o nome dele, irmãos, porque a palavra desapegar é o sinônimo de alguém agarrado. O Jacó tinha que desapegar do seu nome agora. A partir de agora você não é mais Jacó, você é Israel. Recebe o batismo aí, irmãos. Quando a gente recebeu Jesus, a gente é nova criatura. Junto com as coisas da terra, veio tanta coisa do céu. Nós temos algo sobrenatural sobre a nossa vida. Quem crê vai dando glória a Deus. Levanta sua mão para o céu. Fala comigo assim: sobre a minha vida tem o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, Ele me abençoa, Ele me sustenta, Ele cuida de mim. Irmãos, você vai vencer na sua vida. Você pode dar um glória a Deus. Jacó eliminou o engano da vida dele. Jacó arrancou o engano da vida dele. Agora ele era um outro homem. Eu não tenho tempo de falar quarto, mas o quarto é aceitação. Tem coisas que a gente tem que conviver, irmãos. Tem situações difíceis que cada um convive na sua vida. Mas não aceite nunca o fracasso, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus.